Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui com o nosso entrevistado Valmir, nosso grande companheiro aqui da escola, e nós vamos falar de uma forma geral sobre o tema liberdade. Então vou fazer algumas perguntas aqui ao Valmir, espero que vocês escutem com atenção, no final façam seus comentários e prestem atenção nas respostas que ele vai dar. Primeiro eu quero justificar, eu convidei Valmir, porque além de ser um grande companheiro, sempre está disponível para a gente, porque ele é muito atarefado, mas até porque ele tem mais experiência de vida do que todos nós aqui. Todos nós, eu me boto nesse meio também, ele tem mais experiência de vida. Então, de uma forma geral, falando sobre liberdade. Valmir, uma primeira pergunta. Você acha que as pessoas são livres no Brasil? Aí explique aí o seu ponto de vista. Meu pessoal, bom dia. Bom dia. Para mim é gratificante estar com vocês aqui. É um desafio que a fé foi para mim desde ontem. Eu disse assim que a liberdade no Brasil, ela não existe. Por que ela não existe? Porque a partir do momento que você não é dono do seu destino, que você deixa da pessoa a te guiar, por exemplo, se tu tem em casa uma roupa, tu veste, aí chega na rua, algum colega te diz, mas mulher não, é correndo com essa blusa. Vai trocar, veste aquela outra amarelinha e você vai em casa e troca, então você não tem liberdade. Você é usado pela própria sociedade a qual você faz parte. A partir do momento que você tem liberdade de usar aquilo que você gosta, fazer aquilo que você gosta e assumir aquilo que você faz, aí sim você tem liberdade. Na sociedade em qual nós vivemos, você tem que se encaixar dentro de um padrão ou de uma classe social a qual você tenta chegar. Na realidade, o nosso maior problema é, por exemplo, aqui, zona rural e zona urbana. Quem vem da zona rural quer participar da zona urbana, né, quer ser da cidade. E quando você volta para a tua comunidade, tu deixa de ser da zona rural e nunca vai ser da zona urbana. Então você fica à margem da sociedade, porque você não aceitou a tua comunidade como base tua. Eu acho que se você é da zona rural, e muitas vezes você diz assim, tem que ter orgulho daquilo que você é, da zona urbana também do mesmo jeito, tem que ter orgulho, porque os dois entram em parceria e caminham juntos. Eu acho que a liberdade é você assumir aquilo que você faz, de onde você vem. Se você tinha, eu digo assim, muitas vezes meu filho mesmo foi colocar um brinco, minha mulher ficou irada. Aí eu perguntei, você tem capacidade de assumir a cobrança da sociedade? Porque quem usa brinco é taxado de várias formas. Bandido, ladrão, maconheiro, essas coisas, embora você não seja. Mas o que vai taxar você é aquilo que você usa. Se você puder assumir esse compromisso, você colocar perante a sociedade, você arcar com as consequências, aí sim, você começa a ter sua liberdade. Mas caso você não consiga superar isso, você perdeu a sua liberdade. Então liberdade na realidade é você que faz e é você que assume os teus atos. Reparem esse final do qual me falei foi muito importante, quando ele diz, né, a liberdade vai ser você assumir o que você faz. Então, lembre-se de uma coisa que a gente falava, mesmo antes de começar aqui a filmagem, eu comentava com vocês aquilo de que seja o dono das suas escolhas, faça as suas escolhas, mas tem esse outro lado, assuma o que você faz. Então pense bem nisso e cuidado para quando você for fazer suas escolhas, que suas escolhas não prejudiquem outras pessoas. Começando de você mesmo, tomara que aquilo que você escolha não vá lhe prejudicar e também não prejudique o próximo. Então, o que você fizer, procure assumir, tirando aqui as palavras do que Valmir disse. Valmir, uma segunda pergunta. Tem a ver com a liberdade também, pode não parecer no primeiro momento, mas alguns não se consideram livres por conta desse assunto aqui. Então, nos responda, Valmir. Os homossexuais costumam assumir sua opção sexual aqui na nossa sociedade brasileira. Por quê? Bem, outra coisa interessante aí, é a gente aqui que eu falei da primeira fase. A tua liberdade é quando você assume a tua real função de participação dentro de uma sociedade a qual você faz parte.
E nessa sociedade há um preconceito muito grande em relação a tanto ao homossexual, a bêbado, por exemplo, né, e ele gorriano. Mas falando de homossexualidade, a maior dificuldade deles é assumir aquilo que você é. Eu conheci colegas, eu tive no Brasil o privilégio de nascer dentro de uma classe social, a qual eu conheci todas elas. Eu vim em favela, né, nasci na favela, morei em favela, morei em pensão, conheci colegas meus que eram homossexuais e mulheres também. Mas a maior dificuldade disso é eles mesmos colocar o preconceito em si próprio. Por exemplo, o colega meu estava chorando, dizendo que não há liberdade de emprego para quem é homossexual. Aí eu perguntei, por que você não é dono do seu negócio? Você tem que ser empregado? Então, se você não tem condições de ser empregado, não é um negócio para você, cara. Você passa a ser dono do seu negócio. E quando você for dono do seu negócio, não faça aquilo que os outros fizeram com você. Dê oportunidade a qual a classe social que você pertence. Se o profissional ele é bom, não é o sexo dele que vai definir se ele vai ganhar menos ou mais, mas é a capacidade que ele tem de fazer aquela função. Então eu acho que o maior preconceito do homossexual entre si é ele mesmo que coloca dentro dele. Se eu assumo muitas vezes me chamavam de viado, bola, essas coisas que eu brinco muito, eu digo, pô, mas a bunda não é minha? Se eu der, não é eu que estou lá dando, não sou eu que estou assumindo, agora eu posso mudar para você. Então essas coisas você tem que ter a cara para mostrar e dizer, ó, cara, não é o que tu gosta que tem que ser, é o que eu faço. Se eu assumo aquilo, é eu que faço. Não é você que paga meu salário, que paga minha obra, não, sou eu que pago, sou eu que trabalho, então eu tenho dono daquilo que eu faço. Eu acho que essa postura nossa, e também respeitar quem tem essa atitude, né? Que eu acho que ele, além de ser a sua opção sexual, ele também é ser humano como nós. Então eu acho que cada um tem a sua área e assume aquilo que você faz desde o primeiro. Essa é a liberdade que se dá. Então hoje em dia o homossexual tem que ter mais liberdade porque ele está criando coragem. Eu acho que ele está expondo mais a cara, expondo mais a vontade de mudar e de assumir aquilo que ele é. Que antigamente não se tinha isso. Eu acho que hoje a liberdade é isso. É você assumir aquilo que você faz e o resto é uma embalagem parecida. Ó, gente, nós vamos para uma última pergunta agora. Também a gente vai ver que tem a ver com o tema de liberdade, pelo seguinte, essa última pergunta ela vai ser a respeito das pessoas de pele negra, né, como a mídia costuma chamar a afrodescendentes. Mas se você reparar pelo histórico aqui brasileiro, por mais que você tenha a pele branca, você termina sendo também um afrodescendente, porque eles estavam lá no nosso passado. Então, reparem, as pessoas de pele negra, elas ainda lutam por uma liberdade, e liberdade não pense apenas no sentido de quebrar uma corrente, como a gente vê ali numa cena de novela, no filme, mas liberdade de ser tratado de forma igual perante a sociedade. Então essa luta pela liberdade das pessoas de pele negra, ela não acabou lá na Lei Áurea da Princesa Isabel. Não, eles lutam por liberdade nesse sentido de ser tratado de forma igual. Vamos ser sinceros, independentemente do tamanho do local, uma cidade pequena, uma capital, mas tem uma certa diferença sim. Então vamos escutar o que Valmir tem a dizer a respeito, baseado na seguinte pergunta. Valmir, por que, mesmo numa era de informação e muitos conhecimentos disponíveis, a pessoa de pele negra ainda é tratada com menosprezo aqui na sociedade brasileira? Vamos começar novamente, né? Desde o início do século, da descoberta do Brasil, ele era parte indígena, certo? A nossa maioria era indígena. E aí precisou de quê? De um tipo de cultura que sobrevivesse a esse trabalho forçado, seria o negro. Então juntaram o negro ao índio e o branco como dono do local. E aí o Brasil tem, né, eu acho que é um dos países mais, eu acho talvez o único no mundo que teve a capacidade de aceitar essa convivência entre pretos, brancos e índios, que hoje nós somos, quer queira ou não, somos quem a pele negra, eu tenho a pele mais escura e tenho o meu sangue negro. Eu tiro por mim que meu avô, por parte do meu pai, ele era negro. Ele foi filho de escravo
E por coincidência do destino nasceu justamente no dia da proclamação da Lei Áurea. E meu bisavô, de tão contente pela liberdade, esqueceu do próprio filho e da esposa. Quando abriu as portas lá da senzala, que ele tinha liberdade, ele não acreditou naquele potencial e foi embora. E minha tia, minha avó, né, minha bisavó, ficou esperando que ele voltasse. E ele não voltou. E minha bisavó, da mesma forma, pela vontade de liberdade, ela também foi embora. E meu avô foi doado à igreja, né? E eu pesquisando, eu vi vários relatos, onde tem documentos comprovando doações de filhos negros à igreja. E meu avô foi um desses que foram doados às igrejas. E no futuro ele casou com uma índia, que era minha avó, oposta do meu avô. Ela tinha olhos verdes e tinha cabelos brancos e era descendente de índio. E hoje eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou o mix do índio, do branco e do negro. E por coincidência, aos meus 15 anos, quando eu morava aqui, que eu fui embora para a cidade grande, minha mãe e minha avó colocou no ônibus e mandou minha mãe esperar lá na rodoviária num sábado. E minha mãe não foi. Qual era a cidade mesmo? Recife. Eu morava em Tapetinho, no caso aqui no interior, e fui para Recife pela primeira vez. Tinha faixa de uns 15 anos, eu acho que era mais ou menos isso. E eu fui esperar minha mãe na rodoviária. Chegar, minha mãe não estava. Aí desci do ônibus, a Marina, e fiquei esperando a pessoa vir me buscar. E saiu todo mundo, saiu o motorista, saiu o ônibus, eu fiquei lá esperando. Aí chegou o lugar, você vai ficar aqui? Ou vai alguém esperar? Eu digo, ó, vem me esperar, acho que deve estar ali. Como nós nordestinos temos a capacidade de sobressair a dificuldade, eu não estava preocupado com o problema no momento, eu já tinha soluções. Eu sabia que mamãe trabalhava na Secretaria de Educação e Cultura em Recife, só tinha um, e eu tinha que chegar segunda-feira, que eu me encontrava lá no trabalho. Então eu tinha 2 dias para sobreviver naquela cidade. E eu saí andando para conhecer a cidade, vi prédios, pontos, e fui andando, aí eu falei, pô, eu tenho que pensar o quê? Onde dormir. E eu achei uma pensão lá, aluga-se quarto, e eu entrei lá. Aí eu contei para a mulher da minha história e pedi para dormir 2 dias e trabalhar, dormir, quer dizer, dormir e comer pelo trabalho que eu faria lá. E ela aceitou. Ela me deu um quartinho lá, eu botei a malinha e fui sair para comprar um pão para comer, né? Era 20 reais na época, era 20 cruzeiros. E eu comprei um pãozinho, terminando no papelzinho e saí comendo na rua para ninguém perceber. Pá, comendo pão. Aí cheguei lá, sentei de frente à casa dela, né? Ela disse, já jantou? Eu digo, já, sim, senhora. Você estava com fome? Não, senhora. Você quer um pratinho de sopa? Eu digo, não, senhora, mas ela vem aí, ela insistiu um pratinho, né? Aí me deu um prato e eu comi 3. E nisso bateu a fraqueza, né? Se você, prima, vai comer. E no dia seguinte eu fiz a minha parte. Eram 8 quartos, eu limpei 4 no sábado, né? Trabalho normal. E ao domingo eu tinha outro quarto para limpar, mais 4. E nesse dia eu ouvi a voz de minha mãe. Era um sobrado lá e eu escutei minha mãe gritando. Eu falei, era minha mãe. Mamãe fala muito alto, igual a mim. E ao descer desse local era minha mãe que estava falando com ela. E essa mulher era amiga de minha mãe. Era uma pretinha chamada Tia Zezé, sempre conheci com ela. E ela foi minha segunda mãe desde esse dia então. E o meu maior desprezo disso foi porque eu não pude ajudá-la. Ela teve 2 filhas, 3 filhos e 2 filhos. E ela morreu de fome porque os filhos dela não aceitavam a cor da pele. E ela casou com um cara financeiramente bem de vida, ele tinha um negócio de lanchonete, restaurante, e ela pagava para comer. E eu não podia ajudar financeiramente isso para ela. E isso me magoou muito porque a mulher que me ajudou a primeira vez eu não pude ajudá-la. E ela morreu não pela fome em si, mas pela falta de orientação e do sacrifício dos filhos que ela viu não conseguir. Então a maior dor é o próprio negro não assumir a sua cor. Porque na realidade, se nós fecharmos os olhos, a alma não tem cor. Por que eu vou distinguir você pela cor da sua pele se tua alma é igual à minha? Como o Valmir disse agora no final, ele disse que muitas vezes a própria pessoa de pele negra, ela meio que tem um preconceito, ela muitas vezes se considera inferior. Digamos, tem uma fila de pessoas. Aí você escuta a voz de alguém gritando, ei você, sai aí da fila, não é seu lugar. Muitas vezes a pessoa de pele negra acha que é com ela que está sendo dito aquilo. Né? O cara está falando comigo, deve ser comigo que ele está dizendo.
Então, muitas vezes a própria pessoa, ela se inferioriza. Não somente a questão de pele negra, mas muitas pessoas, e falando agora no sentido geral, elas se inferiorizam. Muitas pessoas têm esse complexo de coitadinho, de que mas a vida não dá certo, eu estou cheio de problema, eu não consigo. Valmir comentava em outro momento, a gente conversando, ele me disse que quando você mesmo se coloca barreiras, você se coloca obstáculos, aí você vai ficar sempre ali para baixo de cabeça baixa, né? Sempre obedecendo ali o que os outros estão dizendo. Mas é claro que todos temos problemas, não fique se sentindo inferior, não faça o contrário também, que é se sentir superior aos outros, mas pense nisso que ele falou agora, que essa questão de cor de pele, ela não influencia porque o principal do ser humano, a alma, ninguém nunca disse na Bíblia, em canto nenhum se fala na cor da alma. Então por quê? Por conta da pele, uma casca que tem por fora da gente, uma casca mesmo, você cai, faz um machucado, vira uma casca que depois cai, né? Porque por conta de uma casca você vai tratar alguém de forma inferior ou superior. Então repare, toda essa entrevista aqui, ela foi tratando esse assunto da liberdade. E percebam que liberdade não é apenas no sentido de alguém estar preso numa corrente, e não numa corrente de ferro, mas existem correntes sociais e morais que prendem muitas pessoas no nosso dia a dia. Então faça o possível para você ser uma pessoa livre e pense numa reflexão que vai ser dita agora. Não desrespeite o próximo, pelo simples fato de que poderia ser você que está sendo desrespeitado ali. Aquela coisa que a gente diz muitas vezes, não trate o outro de uma forma que você não queria ser tratado. Se a gente levasse realmente isso a sério, a sociedade ela seria outra, bem melhor. Valmir, vamos abrir espaço. Pessoal, alguns de vocês querem comentar ou fazer alguma pergunta? Para engrandecer o nosso trabalho, participem. Diana? Acho que a única pergunta que eu tenho é como é que tu não pediu achar teus avós, assim, achou pelo quê? No caso aqui, como a internet hoje está bem informada, você tem a árvore genealógica, né, que chama, pelo teu sobrenome você consegue descobrir os teus parentes mais próximos. No meu caso, assim, como é que é? No interior tem várias famílias que vieram de Portugal, da Espanha, e fixaram-se em locais nesse canto nosso. Como eu sou batista, a minha família ela veio da Paraíba, e ela veio de uma cidadezinha pequena de Portugal, né, que foram doados terrenos para elas, que ela veio para cá, e daí surgiu hoje que somos batistas e santos. Eu sou Valmir Batista dos Santos, então tem duas famílias que tem isso. O meu batista é preto e o meu santo é branco. Então a gente tem essas descendências. Então para mim foi fácil encontrar, como você também pode encontrar fácil. Só colocar o nome, o seu sobrenome e ele dá a razão à família. No Google você coloca lá. Família Alves, você coloca família Batista. Gente, mais perguntas ou comentários? Valmir, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, foi de grande ajuda. Vocês gostaram do depoimento? Então, muito obrigado. Pode cortar, mano. Isso.